Palavra da Verdade, devocional de 21 de agosto. Santa intolerância. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12:16. Uma das virtudes mais pregadas em nossa sociedade é a tolerância. Contudo, o conceito que nossa geração faz de tolerância é bem diferente daquele que as Escrituras nos apresentam. O sentido da palavra é deturpado porque se tornou sinônimo de permissividade e de salvo-conduto para toda sorte de perversões. Na visão dessa sociedade secularizada, deve-se tolerar toda sorte de práticas e representações, mesmo aquelas que blasfemam de Deus e rebaixam o homem à condição de um animal, estimulando seus mais baixos instintos. Além disso, o discurso da tolerância é hipócrita, pois o mundo é intolerante com quem confronta seu relativismo e sua perversão moral. Na Escritura, no entanto, a tolerância é um atributo divino. Todavia, a tolerância divina não é sinônimo de deixar impune o pecado. Pelo contrário, a Escritura diz que, em sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, em Romanos 3, 25b e 26. Essa tolerância para com os pecadores, portanto, só foi possível graças ao derramamento da ira de Deus sobre o seu Filho. E que é a ira de Deus senão a manifestação da sua intolerância contra o pecado? Portanto, Deus só foi tolerante com os pecadores a serem justificados porque toda a sua intolerância contra os pecados do seu povo foi manifestada na cruz de Cristo. Além disso, a tolerância de Deus para com os que nunca crerão visa ao seu juízo futuro sobre eles, como está escrito em Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Neste caso, a tolerância divina apenas retarda o juízo. Em suma, Deus nunca é tolerante com o pecado. E sua intolerância, neste sentido, é ainda mais notória no que diz respeito ao seu povo. O Deus Santo exige santidade dos seus filhos, como está escrito em 1 de Pedro 1, versos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Por isso, ele ressaltou sua intolerância para com o pecado no meio do seu povo em Isaías 1:13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, nem a iniquidade contemplar, seu povo, a fim de refletir a santidade de seu Filho, não deve tolerar o pecado. Este é um fator que vai na contramão de nossa geração, sendo inclusive considerado uma falha moral. Todavia, nosso texto ensina que no processo de santificação, a Igreja precisa vigiar para que não haja nenhum impuro ou profano entre os santos. Isto equivale a dizer que não devemos tolerar a presença desse tipo de pessoas em nosso meio. Ou há arrependimento e, consequentemente, o perdão da Igreja, ou, no caso de um comportamento contumaz, a excomunhão. O termo impuro tem a mesma raiz da palavra prostituição, fornicação ou imoralidade na Escritura. Portanto, o autor está dizendo claramente que não deve haver imoral no meio da Igreja. Sabemos, porém, que por causa da corrupção da natureza humana e das imperfeições de nossa fé, a Igreja do Senhor lutará contra esse pecado e outros em seu meio até a vinda de Cristo. E nem sempre a imoralidade em todas as suas manifestações será patente. Às vezes fica escondida por anos. Mas, como diz a Escritura, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 1 Timóteo 5:24. Daí a necessidade de vigilância, de atentar diligentemente. E quando o pecado vem à tona, a Igreja precisa tratar. Ela precisa exortar e disciplinar o imoral.
E se ele for incorrigível e contumaz, ela precisa excluí-lo, negando-lhe a destra de fraternidade. Diante de uma igreja tolerante para com uma imoralidade como nem mesmo entre os gentios, Paulo ordenou da parte do Senhor: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, em 1 Coríntios 5, 13b. Segundo o mesmo texto, até a exclusão visava ao bem do membro faltoso. Quando o apóstolo sentenciou que o corpo fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, seu propósito era que o espírito seja salvo no dia do Senhor, como ele diz no verso 5. Voltando ao texto da nossa meditação, além do imoral, o autor de Hebreus adverte que a igreja também não deve tolerar o profano em seu meio, no verso 16. Trata-se de uma pessoa irreligiosa, uma pessoa despreocupada em relação às coisas de Deus. Alguém que só pensa nas coisas deste mundo. Mesmo quando busca a Deus, o profano o busca pensando tão somente nos bens temporais. O autor cita como exemplo Esaú, que desprezou seu direito de primogenitura por um repasto ou uma ração qualquer. O direito de primogenitura não só dava ao seu portador porção dupla da herança, mas fazia dele o cabeça do clã, o líder espiritual e mediador da aliança, tendo a incumbência de passar o legado da fé. Trata-se, portanto, de um bem de natureza espiritual. Esaú, que era um bom cozinheiro, vende um bem espiritual por um prato que não passava de uma ração diária. Nisto manifestava, por assim dizer, uma mentalidade materialista. A fome de Esaú o levou a trocar valores espirituais por valores sensuais e mundanos, isto é, secularismo. Por fim, ele trocou uma bênção eterna pela satisfação imediata de uma necessidade, isto é, imediatismo. Esaú era, portanto, um profano, e como tal foi reprovado e rejeitado após o teste. A Escritura exorta: não deixem que haja entre vocês pessoas assim. E de que forma a igreja vai evitar tais tipos de pessoas em seu meio? Pelo exercício da disciplina, processo que não começa no conselho, mas em cada membro. Em Mateus 18, de 15 a 20, Jesus nos deixou as diretrizes acerca do processo de disciplina. Tudo começa entre ti e ele só, ensina ele no verso 15. Se ele não ouvir, leve uma ou duas pessoas na segunda vez. Se não os ouvir, então você precisará denunciar o pecado. Dize-o à igreja, ensina o mestre no verso 17. E se não ouvir a igreja, considera o gentio e publicano. O gentio era um ímpio, o publicano, um ladrão do orçamento e traidor da pátria. Jesus está ensinando a intolerância contra o incorrigível. Por um lado, havendo arrependimento, por pior que seja o pecado, deve haver perdão e reconciliação. A igreja deve acolher, abraçar e ajudar os arrependidos a se reerguerem. Deve tratá-los como se nunca a tivessem decepcionado. Contudo, deve o penitente apresentar os frutos do arrependimento, e se ele ou ela se mostrar incorrigível e contumaz, a igreja deve excluí-lo, para que não haja raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, como diz ele no verso 15 do capítulo 12 de Hebreus. A figura de uma erva daninha que cria raízes e se alastra como uma praga expressa o pecado não tratado, o pecado acalentado, o pecado deixado de lado, que gera amargura, perturba e contamina os santos. Por isso, tolerar o pecado não é para Deus nenhuma virtude, é ser cúmplice das obras das trevas. Reprovar tais obras é uma marca do comportamento daqueles que são filhos da luz. Para o crente, a intolerância contra o pecado não é uma opção, é uma ordem divina. Em sua obra Pastoreando a Igreja, Joseph Stowell resumiu bem nosso dever para com essa santa intolerância. Ele adverte: precisamos nos colocar destemidamente em defesa da conduta pautada pela Bíblia enquanto cruzamos espadas com a onda do politicamente correto. Numa cultura em que a tolerância é o valor mais alto, somos chamados a proclamar clara e compassivamente a justiça, a marcar a linha divisória entre o certo e o errado e a comunicar de modo explícito nossa intolerância contra tudo o que é mal. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.